Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista do Sharp Spring Week. E para essa entrevista, a gente está aqui com a Carolina Morales, ela que é vice-presidente da Abrad, a Abrad que é também um grande parceiro da Sharp Spring. A Sharp Spring apoia o projeto da Abrad, que vem trabalhando toda a comunicação do mercado, então a gente está muito, muito feliz realmente de ter a Carol aqui conosco. E junto com a gente também está o Daniel D'Amélio, para que a gente possa tirar o máximo dessa entrevista e aproveitar aqui também a presença da Carol. D'Amélio, seja bem-vindo à entrevista. Legal, Edu, legal. Bom, mais uma entrevista legal que a gente veio trazendo. Queria agradecer a Carol, a gente sabe da correria, eu acompanhei nas últimas semanas o esforço que você fez para estar com a gente, queria agradecer mesmo. Bom, a Carol vai trazer um tema que eu particularmente gosto bastante, ela vai falar de conteúdo, mas um conteúdo com uma provocação relacionada a ferramentas, né? Então, a gente gosta bastante disso, a gente sabe, nós somos uma ferramenta, né, Sharp Spring, mas a gente sabe que sem uma estratégia, sem aplicar uma lógica de conteúdo com estratégia dentro da ferramenta, a ferramenta por si só não funciona, né, Carol? Então, Carol, a bola está contigo, obrigado pela sua presença mais uma vez. Pode ficar à vontade. Tá bom. Primeiramente, obrigada pela Sharp Spring, pela oportunidade. Me sinto em casa porque realmente vocês são grandes parceiros da Abrad hoje. E vamos lá, vamos ver se a gente consegue, de alguma forma, levar um pouquinho de conteúdo aí para o pessoal que seja transformador, né? Esse convite, ele veio numa hora legal, porque muitos de vocês sabem que eu faço um pouco dessa ponte Brasília-São Paulo toda semana, e esse mundo de ferramentas que tem aparecido, cada vez mais perfeitas, cada vez trazendo mais performances, faz com que o conteúdo tenha que ser questionado, né? Então, é um pouco dentro dessa filosofia que eu montei essa apresentação, que chama exatamente isso. Na era das ferramentas, o que diferencia a sua marca é o conteúdo. Então, falando um pouquinho do marketing de conteúdo, deixa eu só me apresentar, né? Nem todo mundo me conhece. Trouxe um pouquinho do meu perfil. Hoje eu atuo como vice-presidente da Abrad Nacional, que fica sediada em São Paulo, mas também sou a diretora de relacionamento e sócia da iComunicação, que é uma agência de marketing digital que já tem 37 anos e que tem escritórios em Brasília e em São Paulo. Fora isso, eu tenho aí uma vivência de graduação e pós-graduações na área de comunicação, sou graduada em publicidade e propaganda, com uma pós na GV de marketing de serviços e atendimento a clientes, e uma especialização em marketing digital na NYU, que foi lá em 2009, 2010 que eu me apaixonei por essa área e que cheguei no Brasil aí com muita inovação, e desde então tenho trabalhado muito nessas frentes. E por fim, eu fiz na Escola de Engenharia de São Paulo um MBA de Comunicação Empresarial. Mas vamos voltar para o tema da nossa palestra aqui hoje. Por que eu trouxe essa questão da era das ferramentas, né? Porque as ferramentas, há 5 anos atrás, elas estavam em um movimento ainda bem de amadurecimento, né? O que fazia com que a gente, para poder encontrar a nossa audiência e performar campanhas, havia uma certa dificuldade nesse encontro dessa audiência. Hoje, já as ferramentas não estão tão difíceis de serem adquiridas, porque antigamente existia um custo, um investimento muito alto, o que faz com que quase o mercado tenha acesso a essas ferramentas, né? E aí, dentro dessa perspectiva de que o ferramental existe e ele está disponível, dando essa análise e a inteligência de dados e a assertividade do público, voltou-se muito o mercado nos últimos 2 anos para a questão do ser humano, né? Tanto na parte de business intelligence, de quem opera essas ferramentas, como também para quem está, de fato, construindo os conteúdos, os layouts, os vídeos, para poder performar dentro das campanhas. Então, por isso que eu trouxe um pouco dessa questão aqui para a gente. Mas antes de falar dessa visão ferramental versus qualidade de conteúdo, estratégia de conteúdo, eu queria voltar um pouquinho atrás e falar sobre o que é o marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo, hoje, ele tem uma dimensão enorme, né? Ele está não só no inbound, mas no outbound, mas também está presente em diversas atividades do mundo da comunicação.
Eu trouxe um pouquinho da definição que tem hoje lá no Wikipedia, que é bacana, porque tem uma série de pessoas que estão indo lá agregando valor nessa definição, que é basicamente o criar, distribuir um conteúdo valioso, relevante e consistente para atrair e reter um público-alvo. Então, eu falo muito dentro das empresas que eu visito, e até aqui na e-comunicação, que a diferença entre você produzir um conteúdo e você ter um marketing de conteúdo. O marketing, ele é envolvido de estratégia, né? Ele não é simplesmente produzir por produzir para atingir uma determinada persona, mas você tem que ter uma estratégia de retenção e de atração de um público para você dizer de fato o que você está fazendo e conduzindo um marketing de conteúdo, né? Eu trouxe também uma definição mais acadêmica do Kotler. Não sei se todos já tiveram acesso a esse livro. É um livro, assim, uma bíblia para esse mundo que nós estamos vivendo. Então, eu oriento todo mundo que quiser, que puder comprar e ler. O Kotler traz duas definições para o marketing de conteúdo, de objetivos de forma separada, né? Ele traz o primeiro objetivo ligado a vendas. Então ele diz, bom, o marketing de conteúdo, ele tem uma categoria que é específica quando ele está voltado à promoção de vendas, geração de leads, cross-selling, upselling, vendas por indicação de outros clientes. Em contrapartida, ele também tem um momento do marketing de conteúdo que ele está focado na questão das metas relacionadas à marca, ao reconhecimento da marca, à consciência da marca, e aonde que pode ser levada essa marca para os seus públicos para gerar fidelidade. Então, trouxemos aí duas definições básicas do que é marketing de conteúdo. Numa visão, vamos dizer assim, da população em volta do marketing digital, por meio do Wikipedia e por meio de um grande nome aí do nosso marketing digital, que é o Kotler. Bom, e antes da gente falar de solução, eu queria trazer uma pesquisa que foi implementada pela Rock Content esse ano. Ela teve início no dia 1º de abril e foi até o dia 25 de maio. E ela conseguiu a participação de 4.769 pessoas de todo o país. Qual que era a missão dessa pesquisa? Analisar como está o marketing de conteúdo hoje no mercado brasileiro. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês, não sei se todos conhecem, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Cada uma das telinhas que eu estou trazendo são telas de principais pontos que essa pesquisa respondeu. Olha que bacana. No panorama da estratégia de marketing de conteúdo no Brasil, dessas 4.000 empresas que foram pesquisadas, 67% dessas empresas, desses respondentes, disseram que já adotam estratégia de marketing de conteúdo. Que eu me surpreendi por isso, porque como eu viajo muito Brasil afora, eu vejo que isso é uma realidade para mercados mais maduros, como é o caso de Rio, São Paulo, mas em alguns determinados estados, você não vê o marketing de conteúdo sendo utilizado com as suas boas práticas. Desse montante, desses 4.000, se você pegar aí o que sobrou dos que não adotam a estratégia de marketing digital, que aí tem 32%, você vê que desse montante tem esses outros desses dois percentuais que estão aí apontados. 36% desse montante que não adota, diz que não adota porque não conhece as técnicas, e 56% diz que pretende adotar um dia a prática quer dizer, ver isso como uma boa prática para o seu negócio. Então, eu achei legal esses primeiros dados. Dentro dos perfis das empresas que já adotam, é bem interessante ver lá na pesquisa que existe perfis de equipes, né? Como é que funcionam essas equipes dentro dos negócios, né? Por exemplo, aqui na empresa, nós... por pouquíssimo tempo, nós estruturamos uma equipe para cuidar do marketing da própria agência. Engraçado isso, né? Porque casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente cuida dos outros, mas por muito tempo a gente não cuidava da gente. Então, a gente criou uma equipe de marketing do próprio negócio. E essa equipe hoje tem apenas 2 pessoas. Então, numa estrutura de 50 e poucas pessoas, a gente conseguiu, dentro de uma dupla, passar a cuidar bem das nossas redes sociais, passar a enviar conteúdos com frequência para os nossos clientes, cuidar de todos os nossos públicos, e aí é um pouco do que a pesquisa traz. Desses 4.000 respondentes, você vê que 33% tem equipe de 2 a 5 pessoas para cuidar do marketing daquele negócio.
E aí um pouquinho de que forma que isso é visto nas demais empresas. Você vê que a grande maioria possui realmente entre 2 a 5 pessoas para cuidar do marketing de conteúdo, mas existem outras casas desses respondentes que têm uma equipe até maior. Então, eu vou passando aqui, tá, pessoal? Os slides, esse material todo vocês podem olhar lá no site da Rock Content, e aí vocês vão pegar a pesquisa na íntegra. Vê nesse slide aqui que eu coloquei agora, que fala sobre as funções dentro desse time de marketing de conteúdo. Quando a gente estiver lá na solução que eu vou trazer, para como implementar um marketing de conteúdo com uma boa prática dentro do seu negócio, veja como é impressionante o volume de pessoas, de perfis que hoje existem para você tocar um projeto de marketing de conteúdo. Você tem desde um analista de marketing, você tem um produtor de conteúdo, você tem um analista de redes sociais, tem um designer, tem analista de SEO, tem uma série de cargos que você precisa ter. Lá na solução que eu vou trazer, que é como a Brad está divulgando o seu guia de marketing de conteúdo, ele diz que minimamente você tem que ter 4 pessoas desses perfis. E se você tiver como complementar com outros perfis, você vai compondo esses perfis de acordo com a sua necessidade, tá? Então, não fica ainda preocupado, não, que você não precisa ter esse montão de gente para montar um time de marketing de conteúdo, não. Dá para você começar pequenininho e depois você vai otimizando esses recursos e melhorando um pouco essa equipe. Olha que bacana esse outro dado da pesquisa. Dessas empresas todas, desses respondentes todos que foram para a pesquisa, desses 4.700 pessoas, elas se identificaram, em grande maioria, ainda com uma maturidade muito básica em relação ao marketing de conteúdo. Quer dizer, 41,4% dizem, peraí, eu conheço, mas ainda estou num nível ainda de maturidade muito básica. Apenas 23% disseram assim, olha, hoje eu acho que eu atuo de forma madura. E se você vê lá, a definição é que publica conteúdos com alta frequência, sabe medir os resultados das suas ações de marketing de conteúdo e tem a sua estratégia bem integrada. Quer dizer, nós estamos num momento de fomento do marketing de conteúdo, de maturidade, mesmo aquelas empresas que já atuam entendem que ainda tem muito a fazer, tá bom? Vamos para alguns outros dados e rapidinho eu vou sair dessa pesquisa. Os principais estratégias e resultados da adoção de marketing de conteúdo. Porque eu tenho cliente aqui, cara, de 20 anos de agência, que ainda acredita que conteúdo não gera negócio, né? E aí é legal quando você vê umas pesquisas como essa, que aí você consegue dizer, olha, investe no marketing de conteúdo, que você passa a ter no seu site 1,3 vezes mais de visita. Investe no marketing de conteúdo que você vai ter 1,4 vezes mais leads para o seu negócio, geração de lead. Enfim, é a forma que você tem, que ao investir em conteúdo, você tem aí resultados. Esse dado seguinte que a pesquisa traz é para você monitorar um volume mínimo de publicações que você tem que ter de conteúdo. Se você olhar aqui à esquerda, você tem, em média, 1 a 4 conteúdos, a grande maioria das empresas só fazem de 1 a 4 conteúdos, mas na pesquisa você vai ver, se você tiver oportunidade de olhar, que eles conseguem chegar numa equação de que o melhor para determinados mercados é ficar acima de 13 conteúdos por mês. Então eles dão lá como uma medida, numa equação de que se você puder planejar o seu negócio para ficar nessa faixa que hoje a gente está com a faixa aqui de 13% a 20%, planeje o seu negócio para ficar nessa faixa. Há uma rentabilidade em relação a isso. E olha que bacana esse gráfico da direita. Ele diz exatamente que há um crescimento de 2018 para 2019, houve um crescimento de 65% do volume de conteúdos publicados por essas empresas, tá? O legal dessa pesquisa é que ele conseguiu repetir a pesquisa para determinados respondentes. Então, eles conseguiram mapear um crescimento desde 2017 em relação ao investimento em marketing de conteúdo, 2018 e 2019. Então, são argumentos para que você possa encarar a tendência desse negócio. Em relação às táticas, né? Quais são os canais, quais são os tipos de entregáveis que essas empresas estão fazendo em relação ao marketing de conteúdo? Vê que a grande maioria hoje tem focado em redes sociais
sociais continua sendo a menina dos olhos, né, dos clientes e das empresas que atuam nessa área. Em seguida, você tem posts, tem vídeos, tem fotos, ilustrações, newsletters, quer dizer, há uma diversidade. Eu brinco muito com o mercado, porque por muitas vezes, por essa emoção que se vive hoje das redes sociais, acredita-se que produção de conteúdo é só post, né? E isso não pode ser visto dessa forma. A gente, por muitas vezes, quando faz o planejamento estratégico de conteúdo, aponta determinadas personas, tem personas de negócios que não têm redes sociais. Então, você nunca vai atingir aquele público se você, de fato, não fizer um conjunto de ações que possa chegar até determinados perfis. Então, tem determinados perfis, você vê ali que tem eventos presenciais como um recurso de marketing de conteúdo. Aqui a gente usa ainda um complemento de assessoria de imprensa, às vezes. Então, dependendo do tipo de estratégia, você tem que compor com outros tipos de atividades. Estou indo para os últimos slides, pessoal, que são importantes também, porque ele fala um pouco dessa questão das redes sociais. As redes sociais, elas em crescimento, fizeram com que em 2019 a gente tivesse, nessas empresas que responderam à pesquisa, 93% estão tanto no Facebook quanto no Instagram. Olha que coisa, né? Sendo que depois você vê as outras redes sociais que estão com fanpages dentro dessas empresas que responderam. 65% responderam dizendo que estão no LinkedIn, 53% no YouTube, 30% no Twitter e por aí vai. E aí, nós chegamos aí num comparativo, conforme eu falei, é uma pesquisa que traz essa coisa das tendências, né? Então, você tem um comparativo aí do que aconteceu, por exemplo, com o Facebook em relação a essas pessoas que participaram. Muitas dessas empresas deixaram o Facebook até 2019. Né? Em 2017, apostavam no Facebook como uma ferramenta de marketing de conteúdo, mas hoje não, hoje já saíram. E aí, em contrapartida, olha o crescimento do Instagram. Né? O Instagram todo mundo sabe, mas é importante ter dado para defender isso com o cliente, de que houve um crescimento do Instagram e hoje ele está empatando com o Facebook nesse investimento de marketing de conteúdo. Né? E aí também tem um crescimento mais gradualzinho, né, do LinkedIn, do YouTube, e há uma inversão ali do crescimento, há um decréscimo em relação à utilização do Twitter. Tá? Mas eu sempre falo de Twitter, gente, Twitter é muito do negócio, tá? Tem que ter casamento, tem que dar match com o negócio do cliente, não é porque tem que estar em todas as redes sociais que vocês têm que sair fazendo tudo, não. YouTube é a mesma coisa, LinkedIn é a mesma coisa, eu acho que para muitos tipos de mercado, Facebook e Instagram tem match. Agora, para determinadas redes sociais, vale a pena você estudar muito para ver se tem perfil. Bom, isso bate com quem consome, quer dizer, dessas empresas que se responderam à pesquisa, eles disseram assim, tá, mas meu público-alvo consome o conteúdo por onde? Né? A grande maioria consome hoje pelo smartphone, né, 90%, 89,1% consome conteúdo pelo smartphone, e 97% consome via online, né? Então, ainda para aqueles que são old school, né, que gostam de um outbound, é importante saber que você tem um público muito restrito ali para trabalhar. E aqui alguns outros dados sobre os canais de consumo, né? Dentro de onde os públicos dessas empresas costumam procurar conteúdos, né? Pelo Google, pelas redes sociais. Então, esse gráfico aqui à esquerda fala um pouquinho disso. E à direita, quais são os formatos, né? Como sempre, a menina dos olhos de todo mundo que gosta de conteúdo são os vídeos, né? Você vê que os vídeos ficam em primeiro lugar, em segundo lugar os posts em redes sociais, posts em blogs e por aí vai essa oferta de conteúdos. Mas aí vamos sair da pesquisa, né, gente? Porque pesquisa é bom, pesquisa fundamenta estratégia, pesquisa fundamenta a parte comercial na hora que a gente está sentando para negociar com o cliente, mas é bom a gente ter o lado prático da coisa, né? Foi aí, então, que a gente, por meio de um comitê que nós temos lá na Abrad, esse comitê de marketing de conteúdo, ele desenvolveu esse ano, tá quentinho, acabou de sair do forno, um guia
que ele traz o passo a passo para uma empresa que quer montar, mesmo uma empresa que está produzindo uma equipe in-house, ou para uma agência, para um fornecedor que trabalha marketing de conteúdo, como é que ele consegue aí mapear isso, independente das ferramentas, tá? Por muitas vezes lá no guia se menciona uma ferramenta ou outra, mas não há nenhuma paixão por ferramentas, tá? Mesmo o pessoal da Sharp Spring me escutando aqui, não briga comigo, hein, pessoal? A gente tem uma filosofia muito aberta, o que faz com que seja aplicável em qualquer tipo de negócio, tá? Então, vamos lá. Onde é que você encontra esse guia? Esse guia está lá no nosso site, é só entrar abrad.com.br. Um dos banners de destaque é o próprio guia de marketing de conteúdo, e você também encontra isso lá na aba de publicações, tá bom? Vamos lá. Não sei se eu estou indo muito rápido, mas se eu estiver indo, aí vocês me avisam. Bom, esse guia, ele começa assim... Ele tem lá dizendo o que é o marketing de conteúdo, para que ele é usado dentro das empresas, sejam empresas anunciantes ou sejam empresas agências. E o que não é marketing de conteúdo. Achei um barato esse capítulo. Ele fala lá, você acha que produzir conteúdo de tal forma, sem nenhuma estratégia por trás, e dá alguns exemplos, é marketing de conteúdo? Diz, não é marketing de conteúdo. E aí ele vem dizendo o que é marketing de conteúdo. Para implementar o marketing de conteúdo, eles trouxeram para a gente, os nossos colegas lá, que você precisa percorrer 3 etapas de trabalho, e aí depende da fórmula de bolo. Essa é a fórmula de bolo que está sendo sugerida por eles. Existem outras metodologias para criação, mas vamos seguir aqui a orientação dos nossos colegas, de que você passa por uma primeira etapa de planejamento, uma segunda etapa de estrutura e recursos, e uma terceira etapa que seria uma etapa de implementação. E aí eu vou detalhar um pouquinho, gente, mas bem pouquinho, porque isso daí deve ser quase 100 páginas lá de conteúdo. Então eu vou trazer alguns grandes pontos aí até a gente chegar em alguns cases aplicáveis, tá? Que é a nossa próxima parte depois aqui do guia. Essa parte de planejamento, ele aborda alguns aspectos. Eu até trouxe uma tabela no slide seguinte que materializa melhor, mas eu vou fazer primeiro esses bullets. Para você montar essa estratégia, você precisa ter um bom briefing, isso para qualquer coisa, né, gente? Um bom briefing, não só para marketing de conteúdo, mas ele é necessário para várias outras entregas na nossa área. Fazer uma imersão no cliente. Por quê, gente? Porque por muitas vezes nós estamos falando em nome deles sem o consentimento deles. Então, se você estiver fazendo, por exemplo, moderação de redes sociais, se você tiver um SLA para resposta de um chat, de um e-mail marketing, se você estiver fazendo um relacionamento com uma agilidade maior, por muitas vezes você não tem tempo de criar um conteúdo, mandar para esse cliente para ele aprovar e devolver. Então, pega os seus garotos de produção de conteúdo, cria um design sprint, vai para dentro do negócio do seu cliente, faz uma imersão dos produtos e serviços, mesmo que você tenha dentro de casa uma fórmula de atendimento desses conteúdos, mas faz isso para que eles tenham esse feeling do que é o cliente, né? Outro ponto do planejamento, entender com profundidade todas as personas. Então, ainda a gente vê em algumas ações as pessoas não estudando, vê o público-alvo, mas não cria-se aquelas pessoas fictícias para poder trabalhar produto a produto em cima delas, né? O penúltimo ponto é a questão dos KPIs, quer dizer, estabeleça os seus pontos de controle, os seus indicadores, para que você possa retomar a estratégia e revisá-la o tempo inteiro. E, por último, estabelecer um processo de governança, onde é super importante nesse mundo de compliance que nós vivemos, que você crie um processo de governança, tanto que o seu cliente, como você como fornecedor, estejam os dois corresponsáveis por aquela estratégia que está indo para a rua. Tá? Então, deixe isso dentro de um paper, de uma documentação, onde ambas as partes sejam responsáveis por esse material. Essa tabela não está muito legal na diagramação, mas ela traz exatamente todas as etapas que esse planejamento vai atuar.
tá? Então, lá no guia vocês vão ver, cada uma delas tem um detalhamento, tem textos que definem um pouquinho melhor cada uma, mas o importante é entender que na fase de planejamento, um cronograma seu de toda a atividade daquela ação de marketing de conteúdo, ela vai abranger todos esses itens. Então, você tem a fase em si do planejamento, e aí a ideia aqui sempre é quem é o responsável por essa etapa e qual é o volume máximo de horas sugeridas para essa atividade. Então, no caso do planejamento, tem uma estimativa máxima de 23 horas. Depois, passado o planejamento para o cliente, onde você define plano editorial, plano gráfico, quais são os objetivos de comunicação, você tem uma fase de definição dos envolvidos do projeto. Então, por exemplo, aqui na minha empresa, eu vou envolver o gerente da área de conteúdo, eu vou envolver um produtor específico, porque ele já é um produtor de conteúdo específico para aquela área de economia, que é o meu cliente da área de economia. Eu vou associar esse grupo de trabalho um designer, eu vou associar esse trabalho um cara de motion designer para fazer os vídeos dessa ação. Então, eu descrevo toda essa equipe que mesmo que não alocada no projeto, elas vão ser convidadas a participar a cada um desses momentos, tá? Também vai ter a próxima etapa, que é a terceira, aí, de definição dos canais. Então, eu vou definir, eu vou usar as propriedades digitais desse cliente. Quais são as propriedades digitais desse cliente? Eu vou usar o site deles, eu vou usar o blog, eu vou usar os sites dos parceiros. Não, eu vou usar também as redes sociais. Então, lista todos os canais, independente de ser um canal pago ou não pago, que você vai se utilizar para rodar essa estratégia, tá? E aí você passa para a fase difícil, que é o que sempre ter aquelas brigas internas dentro das equipes, né? Um briefing bem estruturado, bem detalhado, onde você vai trazer o máximo de informações para que esse projeto seja bem sucedido, né? Passada essa quarta etapa, começa de fato a produção. É quando você vai imputar isso para dentro dessa equipe de produção e vai começar a produção de conteúdo. Esse guia da Brad, eu achei interessante porque ele divide a fase de produção de texto da fase de produção de design. Então, você vê nas próximas 3 etapas, você tem uma etapa de produção, você tem uma etapa de revisão e uma etapa de aprovação de textos ainda. Então, se eu estou falando de vídeo, eu estou aprovando um roteiro ainda do vídeo. Se eu estou falando de um post, eu estou aprovando o texto que vai dentro da imagem daquele carrossel, eu vou aprovar o texto que vai fora daquele post, ainda nessa fase, para depois fazer uma etapa de design. Carol, dá para fazer de outra forma? Dá para juntar as 2 etapas em uma só? Dá, claro que dá. Desde que você deixe muito claro com o cliente que você tenha mais assertividade. Por quê? Todos aqui devem trabalhar muito com homem-hora, né? Quanto mais homem-hora você envolve no processo de criação, mais oneroso fica o projeto. Então, se você chegar lá na etapa de design, já tem produzido o vídeo que vai rodar de 15 segundos como story, e aquele vídeo tá errado, você volta lá para a etapa de produção de conteúdo. Então, tenta ser o mais assertivo no briefing, porque de repente você pode casar essas etapas. E por fim, você tem aí as últimas 2 etapas, que por muitas vezes quem toca isso, quando você tem um pouco mais de estrutura, é um analista de mídias sociais ou o próprio analista de marketing do seu negócio. Então ele publica, e ao publicar, aí ele faz os investimentos necessários, então ele vai lá e impulsiona, ele vai lá e cria determinada campanha, ou faz um link patrocinado, e depois há um monitoramento, que pode ser feito pelo analista de marketing, pode ser feito pelo seu analista de BI, e performance, o analista de analytics, depende do perfil que você tem dentro da sua estrutura, tá? Então, eu fui falando aqui, não li os responsáveis, mas depois vocês podem olhar com calma a apresentação, só para eu poder correr aqui e não avançar muito no tempo. De toda essa fase 1, que é a fase do planejamento, eu quis trazer o detalhamento do briefing, porque eu acho que o briefing é o coração do processo. Não que as outras etapas não estejam detalhadas lá no guia, tá, pessoal? Mas o briefing, por mais que as pessoas falam, não, mas o briefing é básico, o briefing não é possível que não segue o padrão, né? Tem sempre aquelas brigas homéricas dentro das estruturas. Mas esse briefing tá bem legal. Eles trazem, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, uma determinação de o que é essencial para o briefing, do tipo,
o gerente de projeto saiu da empresa, foi lá captar o brief e não voltou com esse essencial, pode voltar. Você tem que trazer o essencial para dentro de casa. Então, o que a empresa faz? Quais são os concorrentes, né? Quais são os produtos e serviços a serem trabalhados na estratégia de conteúdo? Quais são, de fato, as deficiências? Gente, a gente tem que saber a deficiência desse produto, a gente tem que saber as fraquezas desse negócio. Se você achar que nessa etapa que cabe colocar um SWOT, cabe fazer um canvas com o seu cliente, faça de um jeito assim moderno e ágil, para que não fique essa coisa de entrevista, sabe? Seguindo um pouquinho do briefing. Quais são os objetivos desse projeto de marketing de conteúdo, né? Qual é o principal problema que você quer resolver? Você já fez alguma coisa para sanar? Não deu certo? Me traz as suas experiências vividas, né? Para que eu possa já sair de um obstáculo que você já teve que passar por ele. O que exatamente a empresa pretende obter com marketing de conteúdo? Enfim, vou passar para os outros extratos do briefing. O público-alvo. Ele te ajuda muito lá na concepção das personas, né? Quem é o consumidor por produto, por serviço? Às vezes você não está falando de um produto só, às vezes você está falando de mais de um produto, né? Quais são as dificuldades que esse produto tem? O que ele resolve em relação ao cliente? E aí, tem alguns outros itens lá no modelo de briefing que são muito bacanas, porque ele pega um pouco desse histórico, já tem algum material, porque por muitas vezes você, quando vai para dentro de um cliente, você se divide com outras empresas, né? Você está atuando ali como uma empresa de conteúdo, mas você também tem uma agência de publicidade, você também tem o pessoal da assessoria de imprensa, você está dentro de um conjunto de empresas que estão trabalhando a marca daquele cliente, aqueles produtos e serviços. Então, é importante você resgatar nessa parte, se tem materiais, de que forma que vocês vão trabalhar de maneira conjunta nessa ação, né? E por fim, qual é o investimento que o cliente pretende gastar com essa questão? Não só para você determinar o volume de posts, o volume de e-mails, o volume de peças que você vai jogar dentro dessa... Lembrando lá da pesquisa, você não precisa, para ter marketing de conteúdo, um volume absurdo. Você pode ter um volume mediano e mesmo assim atingir objetivos bacanas para o cliente, resultados bacanas para o cliente. Então, determinado conteúdo, você consegue montar essas peças de Lego para poder ir com uma proposta mais assertiva. E, por fim, essa questão do investimento é que o investimento também te dá a possibilidade de você usar a mídia paga, né? De você fazer uma programática, alguma coisa que te dê ainda mais amplitude no seu projeto. Bom, sair daquela primeira etapa lá de planejamento do guia. E a gente tem, depois da primeira etapa de planejamento da ação de marketing de conteúdo, a segunda grande etapa é você estruturar os recursos. Lembra que você já disse lá, quais são os perfis que você tem para esse projeto. Mas aqui você seta e você qualifica esses perfis. Então, esse primeiro slide é interessante porque ele diferencia os perfis essenciais para um projeto de marketing de conteúdo, e no próximo slide ele fala de perfis complementares. Então, lá dentro do guia, ele inclusive traz uma descrição desse cargo, o que essa função ela agrega valor dentro de um projeto de marketing de conteúdo. Então, aqui nos essenciais você tem um vendedor comercial, que é a pessoa que faz essa interface com o cliente, ele que traz o job para a empresa, ele que atua fomentando esse projeto, depois ele transfere isso para um gerente de projeto, para um atendimento, que pode, por muitas vezes, também ser a pessoa de planejamento, se você não tiver uma pessoa de planejamento na sua estrutura. O terceiro perfil essencial é um produtor de conteúdo, que pode ser um redator publicitário, pode ser um jornalista, desde que ele tenha experiência em produzir conteúdos estratégicos, tá, pessoal? E, por fim, um designer, tá? Então, isso aqui seria uma estrutura mínima para a gente ter dentro de um projeto de marketing de conteúdo. Aqui são aqueles outros perfis que eu mencionei para vocês, quer dizer, você pode ter um fotógrafo, quer fazer umas fotos bacanas, eu vou até mostrar um case de uma empresa que nós trabalhamos aqui na Icon,
que tem que ter fotos bacanas, é um cliente de turismo, né? Como é que você faz marketing de conteúdo de turismo e você não tem fotos bacanas, né? Você precisa ter, às vezes, um videomaker, ou um motion designer, ou um programador de audiovisual, não sei como é que você chama aí na sua região, e um profissional de áudio. Cada vez mais, pessoal, as pessoas estão escutando podcasts. Então, tá tendo um caminho de profissionalização das pessoas de áudio. Antes a gente tinha produtoras de áudio e vídeo que faziam áudio que era muito associado à área de publicidade. Hoje a maneira de fazer áudio mudou. Ele virou realmente uma ferramenta estratégica aí para o nosso mercado. Aí tem alguns outros perfis. Você pode ter um web designer que pode fazer uma landing page, por exemplo, que dentro da sua ação de conteúdo tem uma página. Você pode ter um profissional de mídia que vai comprar esses espaços, seja na programática ou seja fora dela. Um assessor de imprensa, conforme eu falei, eu ainda tenho aqui alguns projetos na empresa que associam toda a produção de conteúdo online com alguns conteúdos offline, então a gente, por muitas vezes, usa um assessor de imprensa aqui para poder fazer essa junção de esforços, e aí alguns perfis que eu já mencionei lá atrás, o analista de mídias sociais, você tem o analista de SEO e o analista de performance. Bom, essa seria a segunda etapa, né? Concluída essa estrutura, você estando assim seguro de que você pode colocar coisa para produção, essa é a terceira etapa que o guia nos traz. A terceira etapa é a etapa de implementação. Ela vai desde do início da produção do conteúdo até a revisão da estratégia, que passa do monitoramento da performance desse projeto, tá? Então, é isso que eu queria trazer de mensagem, assim. Hoje, a gestão do conteúdo, ela vai muito além da produção de posts, de anúncios e de artigos. Por muitas vezes as pessoas falam, produzi o post, pronto, já fiz a implementação da minha ação de marketing de conteúdo. Não, você está só começando, tá? Então, por quê? Porque ele engloba tudo, ele engloba esses bullets que estão aí embaixo, ele engloba o planejamento, que você vai voltar lá no planejamento e vai revisar ele para ver se ele está funcionando ainda. Você vai fazer toda a criação, produção, redação, revisão desse conteúdo, fazer o seu audiovisual, fazer seu podcast, você vai definir os canais, você vai distribuir, e aí depois disso tudo você vai fazer a avaliação, tá? Só para falar um pouquinho sobre essa primeira etapa que a gente falou de revisar o planejamento, gente, revisar o planejamento é brincadeira não, viu? Porque você tem que levar o planejamento para sua equipe de produção. Então, eu fiz aqui um rebriefing de como é rever a sua estratégia lá do planejamento. Você volta lá e pergunta para você mesmo, você tem uma a sua marca, ela pode ser visualizada como uma persona? Quem ela é, a sua marca? Qual tipo de tom de voz e linguagem eu utilizo para os meus públicos, para as minhas personas que consomem a minha marca? Quem é o meu decisor de compra? Quem é o meu buyer persona? Em qual momento da jornada de compra do consumidor, do seu funil, esses conteúdos estão sendo gerados, né? E quais são as palavras-chave que dentro dos buscadores eu vou jogar e quero com que o meu conteúdo apareça como relevante, tá? Então, esse slide aqui é o seu checklist antes de dar entrada lá na produção. E aí, exatamente isso que a gente vai fazer nesse slide, que é inserir o projeto dentro da sua operação, da sua produção, não sei como é que você chama dentro da sua empresa, a sua equipe que produz de fato os projetos, né? É lá que estão os jornalistas, que estão os designers, estão os revisores de texto, o pessoal de vídeo, o pessoal de áudio, enfim, todo mundo que vai conduzir esse projeto daqui para frente. Então, lá no guia se fala muito, se você usa o Trello, entra no Trello e põe aqui, então não sei qual é a ferramenta que você usa de acompanhamento de jobs dentro da sua empresa, mas tenha em mente que você tem que utilizar essas informações que estão aqui quando você vai imputar o inventário de conteúdo. Tá? Você tem que colocar no inventário quais são todos os tipos de conteúdo que você vai usar. O que são os tipos de conteúdo? Eu vou usar um vídeo, eu vou usar um vídeo stories, eu vou usar
um podcast, eu vou usar um e-mail marketing, eu vou escrever um artigo, eu vou fazer uma notícia para o meu site, todos esses são tipos de conteúdo. E quais são os títulos desses tipos de conteúdo? Esse vídeo aqui vai chamar boas-vindas. Qual que é o tamanho desse conteúdo? Esse conteúdo vai ter 1 minuto. Em que etapa do funil de vendas, que estágio da jornada de compras? Esse meu consumidor, ele ainda está no início do meu funil, ele está ainda conhecendo, se aproximando ainda desse conteúdo. Para qual persona que eu estou desenvolvendo esse conteúdo? Essa persona é o João, é a Maria? Quem que você setou lá como persona que esse conteúdo especificamente está voltada? Quais são as palavras-chave que eu gostaria que buscassem lá no Google e viesse esse meu post, viesse esse meu artigo? Qual é a ação que eu quero que as pessoas tomem a partir do momento que elas estão com esse conteúdo na mão, que é o call to action? Para qual URL eu quero mandar essas pessoas quando elas clicarem nesse conteúdo? Né? Qual é o canal? É o Face? É o YouTube? É o próprio site? Quem é o responsável pela publicação desse conteúdo dentro da sua empresa? E qual é a data de publicação? Tudo isso que eu falei aqui de forma muito rápida, e eu falo bem rápido, tá, pessoal? Vocês vão ver aqui no slide seguinte. No slide seguinte é uma planilha. Então, se você não tem um sistema, gente, fala, Carol, me manda uma dúvida aqui, eu não tenho um sistema, minha agência é uma agência de 4, 5 pessoas, a gente ainda não tem ainda condição de ter um sistema de controle de jobs. Como é que eu faço? Uma planilha, pessoal, uma planilha. Olha só como é que uma planilha funcionaria bem. Você traria ali um título do que é aquele seu conteúdo, se ele é um vídeo, se ele é um post, se ele é um artigo, qual é o tamanho que esse conteúdo tem, para qual lugar ele está dentro do funil, da jornada do consumidor, ele está no início, ele está no meio, ele está no final, para qual persona que ele está voltado esse conteúdo, qual é o tipo de palavra-chave que ao buscar eu gostaria que o meu conteúdo fosse encontrado, e aí você determina quais são as palavras-chave. Isso é super importante para quando você estiver tagueando lá no seu WordPress, está subindo uma matéria e você está colocando as suas palavras-chave. Qual que é o call to action que você gostaria? Qual que é a ação que esse público-alvo, ao dialogar com aquele seu conteúdo, ele tem como iniciativa? Qual é o URL, né? Para onde ele vai quando ele clicar naquele seu conteúdo? Qual é o canal? E aí eu já falei antes. Qual é o responsável dentro da sua organização por esse conteúdo? E qual é a data de publicação? A planilha até te resolve um problema se você for usar a planilha, porque você consegue, por exemplo, eu quero ver um cronograma. Você vai lá e classifica a sua coluna da data pelo cronograma e manda bala. Eu quero ver por persona, quais são as ações por persona. E aí você vai olhando o seu planejamento assim mesmo. Vamos lá, pessoal. Por fim, nessa parte de gestão do conteúdo, e aí eu saio um pouquinho dessa fórmula de bolo que o guia da Abrad traz, é você falar de monitoramento. Então, nada adianta você aplicar todo esse conhecimento de planejar, de criar personas, de distribuir o inventário dentro de todas as propriedades digitais, se você larga lá o projeto e não volta mais para olhar. 30 dias depois você vai olhar o projeto para ver como é que ele performou. Não. O negócio é 24/7. Eu conheço algumas equipes que trabalham assim, de 24 em 24 horas, estão monitorando o dado e revisando estratégia, tá? Então, a ideia é essa. Se a publicação foi bem sucedida, ela te acendeu um sinal de que é um caminho a ser seguido. Eu vou mostrar para vocês um case aqui de uma empresa do terceiro setor, que a gente, nas 48 horas do projeto, a gente viu que estava baixíssima audiência para determinados posts, os posts estáticos de feed. Então, a gente convenceu o cliente de investir um pouquinho mais e alterar tudo para vídeo e stories. E é impressionante como performou de forma completamente diferente os 2 dias seguintes. Então, você tem que ter essa coragem e essa maleabilidade de ir revendo o resultado para poder ir retomando a estratégia. E aqui alguns dos KPIs que são sugeridos lá pelo guia da Abrad.
E aí eu não vou passar por todos, mas você tem, de uma maneira geral, page views, tempo de permanência, insights, você também tem a questão de visualização, você também traz taxa de conversão, você tem, se você estiver trabalhando com e-commerce, você tem aí uma receita total por usuário, ou você tem um ticket médio por compra. Em outros meios, outros canais, nas redes sociais, você tem as curtidas, os comentários, os compartilhamentos, nos blogs também você tem aí os seus KPIs. Então, lá no guia, são trazidos vários KPIs para que você possa adotá-los dentro do seu dia a dia. Dentro de uma estratégia de inbound, em vídeos é impressionante, eu não sei se vocês acompanham isso, mas há um tempo em que as pessoas de fato assistem muitos vídeos, dá um minuto e pouquinho, as pessoas ainda estão ali, fiéis ao seu vídeo. Depois disso, você começa a acompanhar as taxas de queda e evasão daquele seu link. Então, usem os KPIs, sejam honestos com seus clientes e revisem as estratégias para que vocês possam performar melhor. Bom, é isso, pessoal. Então, eu comecei a apresentação falando sobre o que é o marketing de conteúdo, trouxe 2 definições rápidas para vocês. Depois eu passei para uma etapa de dizer como está o mercado agora. Eu achei essa pesquisa bacana do pessoal da Rock Content. Rodou agora, acabou de ser disponibilizada em junho, então vale a pena vocês darem uma namorada ou outras pesquisas que vocês tenham para entender como é que está esse cenário do marketing de conteúdo. Depois disso, eu passei para uma solução que a própria Abrad dá, que é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais, acabou de distribuir esse material. Inclusive, nós estamos indo agora para o Social Media Week com algumas apresentações do nosso time do comitê, falando um pouquinho desse produto. Já tivemos alguns projetos também que já falaram sobre ele, então ele está bem quentinho, saiu do forno. E aí, para a gente falar um pouquinho de prática, né? Porque eu acho que não adianta a gente falar de tanta teoria, de tanto dado, mas vamos trazer um pouquinho na prática. Eu estou trazendo alguns cases, que é aqui da minha empresa, onde eu sou sócia, para a gente visualizar como é que funciona isso no dia a dia. Então, o primeiro case que eu vou falar, nem todo mundo conhece a Bancorbras. A Bancorbras é uma empresa nacional. Ela, por muito tempo, esteve assim, ela e a CVC muito pau a pau. A CVC deslanchou até porque foi adquirida por uma empresa estrangeira. E a Bancorbras, ela trabalha de uma forma muito bacana, muito profissional, essa questão do conteúdo. A gente está com eles há 24 anos, então eu não posso até dizer que a gente, por exemplo, um dos produtos que a gente trabalha no marketing de conteúdo deles é uma revista, que é uma revista que até hoje ela é impressa, mas ela também é digital. Então, como é que funciona lá na Bancorbras? Eles são tanto um clube de turismo, como eles são também uma operadora de viagens, vendem pacotes. Eles trabalham conteúdo para a área de turismo de uma forma geral, com uma estratégia lá de converter pessoas para vendas, para gerar leads, tanto na parte de pacotes quanto em diárias no clube de turismo. Quais são os principais canais que são trabalhados? São trabalhados as redes sociais, numa frequência diária, é trabalhado um blog, que é um barato, né? Escrever para turismo, você consegue trabalhar assim, de uma forma muito solta, muito, muito coloquial. E a revista digital, que ela vem para atender aquelas pessoas que ainda gostam do impresso, que ainda dão valor para aquilo. O impressionante da revista é que a revista ela gera, só para vocês terem noção, durante 2 semanas em que ela circula, ela gera um aumento no call center e no atendimento online de 300%. Então, por muitas vezes, as pessoas acreditam muito nas ferramentas digitais, mas não entendem que alguns públicos usam os mecanismos ainda impressos como uma fonte de conversão de leads e de vendas, tá bom? Então, eu vou mostrar um pouquinho do trabalho. Nas redes sociais, lembra que eu falei um pouquinho sobre essa questão de qualidade de imagem, de vídeo? Poxa, turismo não tem jeito. Então, quando você for atender um cliente que o core business dele é imagem, é beleza, é sonho, não tem jeito, você tem que ter à sua disposição um banco de imagens. No nosso caso lá com eles, a gente assina um banco de imagens nacional, que o pessoal trabalha muito com imagens locais, e você tem que trabalhar com muitas cores quentes, você tem que trabalhar com muito input de call to action para promoções, uma série de coisas. Então, eles têm uma série de linhas dentro das redes sociais, editorias que trabalham
as localidades, as cidades em si, como também promoções que tem data para acabar, para que isso possa gerar um certo buzz de vendas, tá? Então, eu trouxe aqui, eles estão no Face, eles estão no Instagram, eles estão no LinkedIn, eles estão no YouTube, então eles trabalham de uma forma diária em todas essas redes. O próprio blog, o blog é interessante porque o blog, ele hospeda a revista, que é essa revista digital, mas ele também traz editorias que são trabalhadas uma vez por mês. Além disso, como você pode ver ali, a rota de vinhos ou a rota de cerveja, você pode colocar o seu nome do lado de uma determinada editoria, acionar qual é a editoria que você quer receber, e você, toda vez que tem um texto novo lá no blog, você recebe em casa por meio de e-mail. Então, é uma forma de manter um pouco esse contato com a audiência por meio dessas inovações do blog. E, por fim, a revista, que é um xodó meu, porque eu já trabalho com essa revista há 18 anos, e realmente ela foi acompanhando o movimento da digitalização da comunicação e do conteúdo, e só para vocês verem como é que é bacana, por muitas vezes nas editorias da revista não se fala de venda, você está falando, por exemplo, ali sobre proteção contra doenças graves que se dá em algum destino, quais são os documentos essenciais que você precisa para viajar, quais são os tipos de países que precisam de certificado de vacina, quais precisam de visto, quais não têm mais visto. Então, são informações que a audiência percebe que, quando ele precisa consumir conteúdo sobre turismo, a Bancorbras vem na lembrança. Então, é dessa forma também que você vai gerando lembrança por meio do marketing de conteúdo. E quando você for, de fato, adquirir, você retoma aquela marca, tá? Vou passar para outro case, para não me estender muito. Eu não trouxe aqui um pouco dos dados, dessas coisas, mas quem quiser, estiver acompanhando esse setor de turismo, eu posso mandar para vocês alguns dados de conforme for a necessidade, tá? A gente também trabalha aqui para uma empresa do terceiro setor, que é a Caritas. A Caritas é uma entidade ligada à Igreja Católica, e é uma ONG que está no mundo inteiro. Então, é bem bacana porque a gente consegue alinhar propósito com a nossa atividade do marketing digital. Essa campanha, o SOS África, ela aconteceu porque a Caritas, ela fomenta doações ou fomenta qualidade de vida para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que foi o caso do ciclone. No comecinho desse ano, em março, no dia 25, teve um ciclone que chama Idai, e que fez com que algumas cidades como de Moçambique, Zimbábue e Malawi ficassem assim, como estão agora, como está agora Bahamas, tá? Devastada ficou a cidade, as cidades desses 3 países. E aí, a Caritas fez um movimento com o que eles chamam de público interno primeiro. Eles não foram para os seus canais de comunicação oficial. O que eles pediram? Pediram para todos os padres do Brasil, dentro das suas igrejas, falarem sobre o projeto. Eles fizeram uma panfletagem e, com isso, eles conseguiram uma arrecadação de R$1.200.000, para que fosse enviado de imediato ajuda humanitária para essa população. Então, como é que nós fomos convidados para o projeto? Nós atendemos eles, e eles disseram assim, bom, a gente, depois dessa primeira onda, que a gente nem teve tempo de planejar, foi coisa de 2 semanas que eles conseguiram levantar esse tanto de recurso, eles pediram para a gente fazer um planejamento para uma segunda onda de doação. Dentro dessa segunda onda de doação, eles gostariam de atingir pessoas que não estão dentro das paróquias, que não frequentam diariamente as igrejas. E foi assim que nasceu essa segunda iniciativa. Então, dentro do objetivo, a gente tinha muito claramente que a gente tinha que arrecadar os fundos para ajudar essas famílias afetadas a construírem seus lares, seus espaços de convivência, a ter direito a mantimento, a ter direito à alimentação. E o tom da comunicação foi escolhido. Lembra que a gente falou lá sobre tom da comunicação e linguagem da comunicação? A gente discutiu muito com o cliente. O cliente não queria ficar
dentro daquela coisa do coitado, explorando essa coisa da pessoa passando por aquela situação. Eles queriam dar uma cara de felicidade ao estar recebendo aquela contribuição, num momento que está evoluindo. Então, assim, se a gente já teve um primeiro movimento com eles lá depois de março, e esse seria um segundo movimento que, de fato, também servisse para prestar contas, né? Mesmo sensibilizando, mas prestar contas e dar essa outra cara. Então, falando um pouquinho dos canais onde a estrutura do conteúdo rodou. O conteúdo rodou dentro e está rodando, estamos ainda no finalzinho do projeto, dentro da fanpage do Facebook, no Instagram, Twitter e YouTube, rodou na rede display do Google, também teve dois meios ainda tradicionais, que foi a TV, porque eles têm um acordo operacional com as TVs católicas, também tem um acordo operacional com as rádios, então isso fez com que esse conteúdo fosse espalhado pelo Brasil todo. Tudo isso convergia para dentro de uma landing page de doação, que está no ar, quem quiser doar, hein, pessoal? É só ir lá no site e doar, vocês encontram a landing dentro do site da Caritas, e o próprio site da Caritas foi monitorando essa coisa dos envios dos mantimentos e foi trazendo algumas informações para dar mais credibilidade ao projeto. Então, todos esses conteúdos foram mapeados por meio de um inventário estratégico e passou por dois grandes momentos, né? A gente teve um primeiro momento de geração de leads, que era dar visibilidade e gerar o maior alcance possível, então foi onde a gente injetou mais dinheiro aí dentro das redes sociais, do Google, levando essa informação, e nós estamos agora, em setembro, fazendo esse aperto lá do finalzinho do funil, levando aquelas pessoas que tiveram interesse, levando aquelas pessoas que tiveram a intenção de doar, para elas de fato fazerem a doação. Então a gente está relembrando essas pessoas que ainda está aberto o projeto para doação, tá bom? Aqui um pouquinho do inventário, tá? Dentro de uma listona aqui, de um checklist do que foi feito. Então, a gente fez essa key visual, né, da linha editorial e a linha visual. Depois, a gente fez a produção de todas as peças, de filme de 30, spots, vídeos de stories, posts para Face em formato card e textos. Fizemos posts somente para Instagram, banner para sites de parceiros, banner também para o Google Display, fizemos 2 boletins em HTML para disparar para a base de dados deles, o banner para o site físico, e também fizemos banner para o site da Caritas, fizemos um folder para apoiar essa ação dentro das igrejas, e por fim, a landing que fazia também esse controle de toda da performance do projeto. Bom, é isso, pessoal. Não sei quanto tempo que eu usei, mas eu espero que eu tenha chegado ao final de uma maneira agradável aí para vocês. A ideia é essa, né? Independente do ferramental que você usa para controlar dentro da sua empresa ou para você performar, a importância é que você tenha uma lógica de construção de conteúdo, e o que eu batalho muito, inclusive lá na associação e aqui como empresária, que nós sejamos verdadeiros com o conteúdo que nós estamos desenvolvendo. Muito se fala hoje sobre Cambridge Analytica, ou algumas, principalmente no marketing eleitoral, a produção de conteúdo voltado a construir não verdades, né? Mas que eu possa levar um pouco desse sentimento para vocês, que sejam sempre humanos e verdadeiros no que estão fazendo. Não, perfeito. E a gente viu aqui uma apresentação para vocês que acompanharam a Carol da Abrad. Eu acho que você fez uma apresentação assim que foi desde o passo a passo, contextualizou para quem está iniciando ou já faz um pouco de trabalho de conteúdo, é riquíssimo, realmente, deixou um material assim, riquíssimo. Parabéns para a Abrad por ter feito esse guia. Eu não conhecia, então eu fiquei bem surpreso assim, com o detalhamento do material. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente realmente esse trabalho que a Abrad fez aí no guia do marketing de conteúdo. Legal. Reforçando o agradecimento do Edu, obrigado por ter
colocado aí na sua agenda essa apresentação, Carol. E o Edu acabou de compartilhar o seu e-mail aí. Quem tiver mais dúvida, você só entrar em contato com ela. Carol, obrigado. Tinha na minha última slide, acabei esquecendo. Tinha um último slide com os meus contatos. Então, se você ainda estiver filmando aqui, deixa eu aqui no último slide, tem aqui meu e-mail da iComunicação e o WhatsApp, pode mandar o WhatsApp. Todas as redes sociais eu estou com esse perfil aqui. Perfeito, Carol. Queria agradecer em nome da Sharp Spring. Acho que a tua apresentação, ela nos ajudou bastante. É um material que com certeza a gente vai usar, não só no Sharp Spring Week, para os nossos parceiros também, que é um guia bem completo. E agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso evento. Foi bem gratificante, realmente. E vou deixar você se despedir da audiência. E a gente, pessoal, já volta com mais entrevistas. Não esqueçam a hashtag do Sharp Spring Week. Eu que agradeço pelo convite. Eu espero ter contribuído de alguma forma. A gente não sabe até onde a audiência já conhece o conteúdo, até que ponto já trabalha com a técnica. Então, eu quis ser o mais didática possível para atender todos os públicos, independente de que pé que ele está hoje, né? Eu que agradeço e eu fico à disposição de todo mundo. Os meus contatos estão aí. Obrigado, Carol. Então, para vocês que acompanham o Sharp Spring Week, lembre que esse conteúdo ele vai ficar disponível para vocês por um tempo limitado, então aproveitem, porque realmente esse conteúdo que a Carol trouxe aqui para a gente hoje, ele tem muito valor, daria para fazer um workshop com todo esse conteúdo aqui, então aproveitem realmente para acessar o material. A gente se vê daqui a pouco na próxima entrevista. Um abraço a Carol, um abraço da Nélio e até daqui a pouco. Tchau, pessoal. Obrigada.